estamos no nosso canal da Escola Bíblica à Distância, com mais uma aula do nosso curso Bibliologia. Mas, para você continuar, seria importante você assinar o nosso canal, não esquecer de acionar o sininho para você receber atualizações das nossas aulas, tanto deste curso de Bibliologia como dos outros que virão. É por isso que é importante você assinar o canal e clicar no sininho. E não esqueça de deixar os comentários também. E aqui no nossos comentários você vai encontrar link para novos cursos, link para cursos que são extremamente baratos e importantes. Eles têm visualização eterna, visualização por toda a vida. Você pode comprar e aí você vai ficar com esse curso pelo resto da sua vida. Quando quiser, no tempo que quiser, você vai estar ingressando na plataforma e estudando esses cursos. Por isso é importante você continuar conosco. E se você quiser estudar comigo, mentoria particular, não esquece, manda um e-mail para mim. Vamos conversar, vamos te ajudar nos seus estudos, na sua pesquisa, na sua pregação, naquilo que esses 40 anos nós aprendemos no dia a dia do ensino teológico para transmitir para você. Então, nós esperamos que estes cursos, estas aulas sejam de grande bênção para a sua vida. Nós vamos estar tratando assuntos importantíssimos sobre essa questão bíblica. A Bíblia está aí para ser interpretada. Claro, e esta aula agora que nós vamos transmitir para você, passar para você, é como interpretar a Bíblia. Lição 4 vai tratar esta questão, como interpretar a Bíblia. Há muita coisa que está por aí errada porque não souberam interpretar a Bíblia. E isso é importante que você saiba os primeiros passos para uma boa e correta interpretação. Acompanhe-nos nas nossas aulas, acompanhe o estudo e não esqueça de entrar em contato conosco para, se você puder, aprender mais e mais através do meu e-mail ou via WhatsApp. Então vamos para a nossa aula, como interpretar a Bíblia. Vamos então continuar com o nosso estudo, agora nesta lição 4, quarta lição deste curso, Doutrina da Bíblia ou Bibliologia. Vamos para como interpretar a Bíblia, primeira parte. Isto aqui é muito importante. Existe muita coisa errada no nosso Brasil e no mundo por causa da falta de estudo e principalmente de uma boa interpretação. Isso é lamentável porque nós temos muitos meios para aprender a ler e estudar a Bíblia. E posso te indicar no meu site ebad.com.br ou aqui você vai, nos comentários você pode ver o meu endereço e outros cursos sobre Bíblia para você ter uma boa interpretação dessa escritura. Bíblia, teologia e alguns outros cursos que são importantes você fazer para ter uma convicção bíblica com base, com coerência. Vamos então ao nosso estudo. Queremos que você reflita sobre o fato de que a interpretação equivocada da Bíblia leva a erros, não somente doutrinários, mas práticos. Precisamos discernir e desejar discernir bem a palavra de Deus e o que nós ouvimos. Muitas vezes estamos ouvindo pessoas que não estão ensinando a Bíblia, estão ensinando gostos pessoais, que podem até ser bons, mas não são bíblicos. Eu tenho um ditado: tem coisas que eu não gosto, mas que não são erradas. Muitas vezes o professor, o pastor, o líder pensa de que o gosto dele é o gosto de Deus. E diz: Deus não gosta disso. Mas quem disse? A Bíblia mostra isso. E é por isso que você, ao entender e buscar aprender fielmente a palavra de Deus, descobrir a mensagem bíblica, é muito importante. Porque heresia é algo que existe no nosso meio e é uma doutrina contrária ao que foi definido pela Igreja de Jesus. Em matéria de fé e qualquer ato ou palavra ofensiva à religião. Isso é heresia. Heresia
é quando as pessoas, naquilo que é definido como sendo fé cristã, existe uma definição de fé cristã na história, desde o início. E isso ali é o que é chamado de tradição. Por exemplo, salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso é uma tradição, isso é uma definição. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é uma definição. Então, uma heresia é quando alguém nega essa verdade. Então, algumas vezes, alguns costumes não são heréticos, não são errados, até podem ser bons. E não são heresia, é simplesmente uma prática diferente. Então, aqui ter muito cuidado nessa questão de heresia. Heresia é uma doutrina contrária àquilo que está definido, no caso, a fé cristã. Se a sua comunidade, a sua igreja definiu determinada coisa, e se você é contrário, você está dividindo, você está cometendo uma heresia, não contra a fé cristã, mas contra a fé da sua igreja, ou a prática da sua igreja. Então, a palavra heresia significa dividir. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias. E isso é uma grande verdade, porque ali você encontra a fonte para tudo que você quiser. Basta você interpretar do jeito que você desejar. Isso se deve ao fato que muitos leem e estudam as Escrituras, mas não têm o cuidado de interpretá-la de uma forma coerente e honesta. Então, existe uma maneira de interpretar a Bíblia, como existe uma maneira de ler qualquer livro. Se você lê o livro legal de leis, né, ou de leis, você tem uma maneira de interpretar. A mesma coisa com as Escrituras Sagradas. Por isso que existe essa ciência chamada hermenêutica, que vem do grego hermeneu, que significa explicar, interpretar, traduzir, falar com clareza. Então, é isso que você faz quando você lê a Bíblia e você interpreta a Bíblia. Você pode fazer uma boa hermenêutica ou uma péssima hermenêutica. Uma boa interpretação, uma péssima interpretação. Então, há que ter alguns cuidados em interpretar a Bíblia. Você pode assistir neste canal, tem algumas dicas como interpretar a Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes nós interpretamos textos fora do contexto. Há vários que eu te posso indicar, mas vamos, nesse momento, nosso tema é outro. E essa maneira de explicar a Bíblia é porque nós somos pecadores. O pecado está nos rodeando, nós erramos. O homem não tem toda a sabedoria e todo o conhecimento que devemos ter, ou que Deus tem. O que se chama de aqui, na teologia, chama-se de abismos culturais com relação à Bíblia. Por exemplo, a Bíblia foi escrita em outra língua, em outra cultura, em outro tempo, em outro espaço. Então, todo esse abismo, nós devemos usar alguns meios para transpor esse abismo. Por isso que eu recomendo você sempre estar estudando a palavra de Deus. Um dos cursos que nós facilitamos este conhecimento é aprender e entender a Bíblia, que está aqui nos nossos comentários ou no nosso site. Então, por isso que é importante você sempre estar crescendo no conhecimento de Deus. A nossa capacidade intelectual e nossos conhecimentos são limitados. Os costumes são diferentes daquela época, as qualidades morais são as mesmas, mas têm prática diferente. Por exemplo, no Novo ou no Antigo Testamento, uma mulher tinha que andar totalmente coberta. Hoje aqui não. No Brasil, no século XXI, não. Uma mulher, você vai à praia, vê mulheres com maiô, enfim, ou em qualquer lugar, a mulher mostra suas pernas, mostra seu rosto. Naquela época era difícil, ou melhor, não era difícil, era impossível. Então, tudo isso nos leva a entender a necessidade da hermenêutica. O pecado, a própria Bíblia, escrita numa linguagem diferente, um idioma diferente, palavra diferente. A palavra amor, por exemplo, que nós temos uma só, né? Amor,
Na língua que foi escrito o Novo Testamento, tem 4 palavras para dizer a palavra amor, e cada um deles tem um significado. Então nós devemos nos aprofundar. Mas talvez você diga, mas eu não sei esses idiomas. Sim, mas existem cursos onde você pode entender ou te ajudarem a entender estes textos tão difíceis para muitos, porque não gostam de estudar. O zelo do apóstolo Paulo mostra todo esse cuidado que o apóstolo Paulo mostra. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, a experiência de Filipe, a pergunta é: entendes tu o que lês? A pergunta para aquele soldado, aquele oficial da princesa do reino, tá? De Candance, a pergunta é: entendes tu o que lês? Por quê? Porque a mera leitura das palavras de uma página da Bíblia não significa necessariamente que o leitor compreende seu significado. Se eu der para você ou para mim algum texto numa língua diferente, eu posso entender diferente. Posso ter algum conhecimento, mas não todo. Ou mesmo na minha língua, no nosso português, espanhol, existe a linguagem culta, popular, enfim, gírias. E todas essas coisas são interessantes a gente sempre estar observando. Por isso que a pessoa que se aproxima da Bíblia para estudar e aplicar na sua vida como alguém que quer fazer a vontade de Deus, alguém que quer viver sob a orientação de Deus, precisa de algumas qualidades. Qualidades essenciais para fazer uma boa hermenêutica. Nós temos que ter essas qualidades como a humildade. A humildade é saber que nosso conhecimento é limitado. Saber que nós temos que termos uma experiência com Deus, uma experiência de conversão. Termos discernimento. Discernimento significa ler também com cuidado, mas também discernimento, saber o que está sendo falado para mim e aplicar na minha vida. Também ter comunhão com Deus, com as pessoas, com a minha comunidade, com a minha igreja, com o meu grupo de estudo, ter um bom senso, né? Saber usar a mente, a cabeça, de que há coisas de que nem sempre eu vou entender, não inventar, porque muitas vezes, para não passar uma suposta vergonha, nós não queremos falar, eu não sei a resposta. Há um provérbio no mundo judaico que diz: ensina a tua língua a dizer não sei. Então nós devemos ensinar a nossa língua e nós devemos aprender a falar não sei. Nós não sabemos tudo. Temos que ser honestos quando falamos que não sabemos, que vamos estudar e trazer respostas. Nós temos que dedicar tempo ao estudo. Nós temos que entender que leitura é uma coisa, estudos é outra coisa. Todo dia você pode ler a palavra de Deus, as escrituras, a Bíblia, mas nem todos os dias você estuda a palavra. Por exemplo, nesse momento você está estudando a palavra. Você está gastando um tempo fixo de 10, 15, 20 minutos para estudar a palavra. Então, esse é o estudo. A leitura não. A leitura você gasta 3 minutos para ler um texto. Também nós queremos ensinar a você ler essa escritura, porque nem todos sabem tirar proveito da leitura. Também você tem que ter ausência. Ausência de quê? De preguiça. Ausência de tempo, né? Tem muita gente que tem tempo para tudo, mas não para estudar a palavra, para gastar um tempo de ler um livro, um comentário, um dicionário bíblico, enfim, para fazer pequenos estudos. Você que está aqui, você quer ensinar a palavra, dedique tempo aos estudos. Não há necessidade hoje de você necessariamente, para ser um bom cristão, uma pessoa firme na fé, ter que ir a um seminário. Se for ótimo, melhor. Mas existe muita coisa online, de gratuita, a custos baixos, cursos reconhecidos pelo MEC, para você estudar a palavra.
Se você quiser orientação sobre isso, entre em contato comigo, eu te ajudo, eu te oriento, eu te explico o melhor possível para termos leitores e intérpretes da palavra de Deus coerentes. Conta com a gente. Integridade. Quando a Bíblia te ensina coisas e você vai descobrindo e você vai aprendendo, a integridade está em que você vai fazer aquilo que está você aprendendo. Prudência. Prudência no sentido de que você não vai ser aquele que, porque está estudando, é aquele que sabe mais. Como a primeira coisa fala, a humildade é a companheira da prudência. Capricho. Essa é uma coisa que a gente precisa ter. Capricho significa fazer a coisa bem. Não amei. Eu já vi muito pastor que não estuda a palavra e prega. Isso não significa, por exemplo, que se você vai em um determinado lugar e alguém te surpreende, pastor, você pode pregar? Ou líder, você pode pregar? Fulano, você pode pregar? Você pode pregar. Por quê? Porque você talvez já tenha estudado um texto. É esse texto que você vai pregar, aquele texto estudado. Não existe o azar, vou pregar aqui hoje, este texto mesmo, vou pegar e vou pregar. Não, você pode pregar porque está preparado. Isso significa estar preparado. Você tem bala na agulha. Isto é, você já tem um sermão preparado, você já tem um estudo, você já fez. Faz tempo que fez, mas você já está por dentro, já você sabe, já estudou. Então, você não foi pego de surpresa. Você tem conteúdo. Quando você estuda a Bíblia, acontece isso. Capricho. E oração, claro, sem dúvida nenhuma, são qualidades essenciais do intérprete da Bíblia. Então, já nós falamos, né, sobre isso, e podemos voltar a repetir com alguns textos bíblicos, né? Ser convertidos, ter comunhão com Deus e com a igreja, estudar diligentemente a Bíblia. Aqui até pode dar um estudo bíblico para você, para seus líderes, ser humilde e não ter preconceitos, né? Porque muitas vezes nós temos preconceito. Então, evite pregar e ensinar para a pessoa que você não gosta. Porque às vezes você conhece os pecados de alguém, as faltas de alguém, as falhas de alguém, e você se dirige a essa pessoa. Tenha muito cuidado quando alguém compartilha com você a palavra de Deus e quando compartilha com você os problemas. Não use os problemas para levar para o púlpito, ou não use o púlpito para criticar ou dar aquela paulada aos irmãos problemáticos. Seja humilde. Não somente ser humilde, mas também podemos dizer que orar, isso quando a humildade nos leva a orar, buscando a direção, as luzes daquele que nos deu a revelação escrita, e ter bom senso, como já falamos, honestidade, discernimento, e não ser mais precipitado na interpretação do texto. Tenha cuidado, não seja precipitado. Leia. Meu professor de pregação nos ensinava dizendo, leia 30 vezes o texto, se possível decore. Imagina, né? E isso deve ser feito. Leia com cuidado, respeitando a vírgula, os pontos. Não porque é bonito, mas porque isso também é importante para você entender a palavra de Deus. Assim, você poderá responder ao público que foi a ouvir sua palestra, sua pregação da melhor maneira. Para que é importante ter a interpretação correta? Para ter integridade bíblica. Para dizer que aquilo que você pregou ano passado, você continua mantendo essa integridade. Para mostrar que a Bíblia tem autoridade. E que seu sermão, sua pregação, seu ensino tem autoridade bíblica. E que você está levando as pessoas a conhecer a verdade real para chegar a uma prática correta. Então, princípios que você precisa aprender com esse estudo e com o conhecimento bíblico. Vejamos alguns princípios de interpretação bíblica. Este não é um curso hermenêutico, né? Há outros cursos, com certeza, que poderemos compartilhar com você, que poderão ajudar. Trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. Você tem que
partir dessa ideia. Você vai estudar a Bíblia sabendo que ela vai falar com você primeiro e que quem tem que mudar primeiro é o leitor, você, ou eu, no caso, né? Há um autor famoso que escreve dizendo: justamente como é só depois de você fazer o que Cristo lhe pede que faça, que fica sabendo que Ele é o Cristo. Assim também, se depois de submeter-se à autoridade da Bíblia e obedecer, você saberá que ela é a autoridade, a palavra de Deus inspirada. Então, o que acontece? Você precisa pregar aquilo que falou com você e aquilo que você decidiu mudar, porque Deus falou com você através da palavra de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. Esta é uma frase muito comum. Claro que cita algumas regras que nós vamos ir vendo, e é por isso que você vai continuar estudando comigo e eu quero te ajudar nisso. A Bíblia pela Bíblia, interpretar considerando o propósito principal da Bíblia. Interpretar considerando o propósito principal do autor. Interpretar o que vem depois, considerando o que veio antes. Então, 3 dicas importantes, que é o contexto geral, o contexto particular, contexto geográfico. Então, você tem estas dicas. A hermenêutica é uma ciência que tem princípio, tem regra, enfim. Então, eu sugiro para você ir pesquisando, aprendendo e como colocamos à disposição para você nos contatar para te ajudar naquilo que for possível, conversar ou trocar ideias via e-mail, via WhatsApp ou em tutoriais por Skype ou via WhatsApp também. Então, concluindo, nós queremos primeiro dizer para você o que significa para você interpretar a Bíblia. E qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Por que o apóstolo Paulo zelava tanto pela interpretação correta dessa escritura? O que significa interpretar a Bíblia? Primeiro, significa que você vai ouvir Deus de uma maneira coerente com, ou melhor, inteligível para você. Qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Claro, porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia e por pesquisa, pela razão. Qualquer pessoa pode interpretar. Agora, transformar, isso é outra coisa, uma área do Espírito Santo. Tá? Por que o apóstolo Paulo zelava tanto pela interpretação correta das Escrituras? Porque sabia que era Deus que estava falando e deveria Deus ser ouvido em todas as coisas. Então, para você, temos estas perguntas para você levar avante e sempre estar aprendendo a palavra de Deus e como interpretar essas escrituras. Que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima aula.